Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham aí as aulas do Centro de Mídias e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas nossas aulas. Hoje nós temos, então, mais uma aula de língua portuguesa, que vai falar aí sobre os artigos de divulgação científica. E que texto que é esse, né? Bom, então o objetivo da aula aí é ler em voz alta o texto. Dados comprovam aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo, parte 1. Identificar a ideia central do texto e localizar informações explícitas no texto. E é claro, se a aula é de língua portuguesa, nós temos aqui a nossa especialíssima professora Elaine. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? E com indicação de um dos nossos câmeras, aos cachorrinhos, gatinhos também, tá bom, Boca? Antes eu vou mandar um beijinho aí, alguns beijinhos para vocês que estão bem atrasados. Enquanto isso o pessoal vai entrando, né, vai dando bom dia, tá bom? Então, para a Ana Lídia, da Escola Josefa Castro, lá de Pontal. O Pedro, ele me mandou uma mensagem no Instagram. A Adriana, ela é mãe da Leandra. A Leandra sempre está mandando mensagens para mim com as atividades. A mãe dela ajuda muito, parceria top. A aluna Bárbara e Isabelle, da Escola Clotilde de Castro Barreira. Beijão para vocês. A professora Paula Fernanda, também, lá da PEI Daniel Pontes, parceria, tamo junto. Pedro Arthur, Daniel e Igor Gonçalves, lá do Tangarés, da Escola de Bauru. Mais beijinhos. Para o pessoal da escola lá de Pilar do Sul, sexto ano B, está sempre presente, da Escola Padre Anchieta. E, por fim, da Escola Josefa Castro de Pontal, sexto ano, professora Edné e seus alunos. Muito, muito obrigada a todos. Então, para iniciarmos a nossa aula, temos aí uma perguntinha inicial. Nós vamos fazer essas perguntinhas e depois o professor Edjoel trouxe uma surpresa para a gente, ok? Vamos lá, então, as perguntinhas. Primeiro, o que você entende por artigo de divulgação científica? Então, a partir do que nós vimos na terça-feira, o que vocês aprenderam? O que vocês se lembram sobre esse texto? Qual que é a importância dele? De que forma ele circula na sociedade, ok? E depois, uma segunda pergunta. O que seria ler para estudar? Então, quando a gente fala para vocês, é necessário ler para estudar, o que vocês pensam sobre isso? Pode ser de forma bem simples, só para aquecermos, ok? Vamos lá, então. 2 minutinhos para vocês responderem. Olha, professora, muitas interações aqui, viu? Ótimo. A Carla, que é aluna da professora Kelly Karin, colocou aqui um artigo científico para mostrar coisas e descobertas. Deixa eu ver aqui dos alunos, né?
Deixa eu achar de aluno primeiro. Aqui, ó, acho que é Malcolm, que ele é aluno da professora Franciele. Nós, lendo, podemos ganhar mais conhecimento sobre diversas formas. Ótimo. Por isso, ler para estudar. Ele é da PEI Valdemar. Deixa eu ver aqui. O Caio, que é da Pronoemi. Ler com atenção. Muito bem. O Murilo falou assim, divulgar alguma curiosidade da ciência. Ele é aluno da professora Andréia. Olha que legal. Bom, eu quero fazer uma proposta. Então, posso, professora? Pode sim. É assim, ó, antes da gente prosseguir com a aula, eu proponho a você montar um primeiro pequeno trabalho científico. Tá bom? Para isso, você vai precisar de um instrumento chamado pluviômetro, que eu vou mostrar para você. Eu fiz o meu aqui e vou mostrar para você como é que faz. Bem rapidinho, a gente não vai gastar 2 minutos mostrando. Vai ser um pouquinho rápido, mas depois você volta ao vídeo e vê com calma, tá bom? Olha só, você pode pegar uma garrafa PET, aquelas de refrigerante. Eu peguei uma de suco, porque foi a que eu encontrei. Tá? Ela era assim antigamente, ela era assim, tá bom? Aí o que eu fiz? Eu cortei esta parte aqui, tá bom? A primeira coisa que eu fiz. Ela, de preferência, tem que ser reta, ela não pode ter nem essas ranhuras, tá? Então, se for aquela de refrigerante mais simples, toda reta, é melhor. Bom, ó, eu colei uma régua aqui, tá vendo? Colei uma régua aqui. Então, o material que eu estou usando, uma garrafa e uma régua, até agora. Fita isolante, mas pode ser qualquer outra fita, né? O que mais? A tampinha da garrafa é importante, eu tenho que tirar ó, o fundo dessa tampinha. E é legal que eu tenha uma redinha dessas. É aquelas redinhas de mosquito. Para quê? Justamente para os mosquitos não entrarem aqui. E também para não cair folha, essas coisas. Bom, a tampa eu vou colocar, como a tampa deve ser colocada mesmo. Tá vendo? Ó, com a redinha. A redinha está aqui dentro. Ó, coloquei a redinha aqui. Então só vai passar água aqui. Tá bom? E depois, ó, eu coloquei fita isolante aqui virada para fora com a cola. E aí eu cortei, né, para eu poder prender aqui, tá bom? Como eu vou fazer rápido, pode ser que não fique tão bonito, mas vocês vão fazer bonitinho aí, tá bom? Deixa eu achar aqui a melhor posição. Muito bem. Bom, vou prender só uns 2 lados aqui, só para vocês entenderem, tá? Depois vocês fazem bonitinho na casa de vocês, né? Só que qual é o problema? O ideal é que isso aqui fique retinho, tá? Para que a chuva que ela venha de qualquer lado, ela caia aqui. Mas qual é o problema? Eu preciso que o fundo aqui seja reto. Então, eu deixei a régua um pouquinho para cima e eu vou completar de água aqui até chegar no 0, tá bom? Vamos ver se funciona, né? Ó, é um funilzinho mesmo, tá bom? Pois bem, completei de água, chegou no 0, ó, vou deixar aqui para a câmera pegar. Eu coloco isso aqui lá fora, no tempo, tá bom? Aí todo dia eu vou lá, opa, choveu, eu vou lá e marco. Quanto a partir do 0 choveu? Marco a data e aí eu tenho que tirar a água, né, e deixar só no 0 de novo. E aí eu convido você a fazer esse acompanhamento. Nós estamos em meses que chovem pouco. Faz esse acompanhamento e depois vê na TV ou na internet se o tanto que você marcou no seu bairro é o mesmo tanto que está falando que choveu na sua cidade. Tá? E aí você está comprovando cientificamente um dado. Então você está coletando dados e vai comprovar. É isso que esse texto está fazendo. Tá? Ele está pegando dados que foram tirados de uma estação e a partir disso, ele está comprovando ali que houve um aumento tal, e que a professora agora vai continuar muito bem. Muito obrigada, Ed. Show de bola, hein? Sabe que eu lembrei daquele vulcão que a gente fazia na escola também, né? Que ele também é um experimento, ou não? Geralmente a gente coloca lá, acho que é bicarbonato, isso, né? Que ele explode. Ali ele é legal para você entender mais ou menos como funciona um vulcão, né? O filtro também, né? Tem um filtro que a gente faz. A gente pega assim, esse é legal. Esse é legal. Também. Então, observe que tudo isso é ciência. A gente tem aquele pensamento distante da ciência. Não, a ciência está muito distante de nós. Mas não, com pequenos, né, objetos, a gente consegue fazer experiências. Por exemplo, o feijão que a gente coloca lá no algodão também é um experimento. Exatamente. Né? Então, na verdade,
Toda a cozinha, todo mundo tem em casa um laboratório. Toda a cozinha é um laboratório. Tá? Se você entrar num laboratório, por exemplo, de química ou de biologia, você vai ver que tem um fogãozinho lá, tem uma pia e tem recipientes para mexer coisa. Né? Muito legal. Vou contar aquela gafe aqui, não sei se você lembra. Outro dia eu trouxe... Tudo isso é para a gente pensar, porque o que a gente falou na terça-feira? Que esse texto está muito denso para vocês. Mas a gente está mostrando o quê? Esse texto ele vai ser divulgado em canais específicos, para situações específicas. Então, é um primeiro contato para vocês terem. Então, ao longo da vida escolar de vocês e fora da vida escolar, vocês terão mais contato e vai aprimorar o entendimento sobre o texto de divulgação científica. Então, por que o Edjoel trouxe isso? Eu estou comentando sobre essas experiências do feijão que a gente coloca no algodão. Então, para vocês observarem que tudo isso é ciência, né? Claro que de uma forma simples, no nosso cotidiano, mas isso vai sendo aprofundado por pessoas experientes que estudam na área. Então, é só para trazer para mais próximo da gente e distanciar um pouco isso, né? Não, a ciência está muito longe, isso não pertence a nós. Não, inclusive, muitas pessoas fazem trabalho científico todo dia e não sabem, né? A partir do momento que você constata coisas com dados realmente compilados de forma confiável, você está fazendo ciência. Isso, e às vezes na escola o professor, é claro que é completamente diferente, mas o professor pede para você fazer uma experiência e fazer um relatório. O Edjoel pode falar melhor isso, que ele é da área, né? Sim, então, na verdade, foi a primeira coisa, o que eu pedi para vocês fazerem era para vocês compilarem os dados. Então você vai lá, pega, viu e anota. Depois disso, é lógico que ao longo do tempo, você pode dizer, nossa, junho choveu mais ou menos do que julho. Você tem esse dado científico, porque você fez essa observação, que é um outro passo do trabalho científico. Isso. O primeiro passo do trabalho científico é a observação. Depois que eu observo, eu formulo hipóteses. O que é a hipótese? Eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Isso ainda não é científico, é o que eu acho. Aí eu tenho que pensar formas de testar o que eu acho. A partir do momento que eu testei, eu vou confirmar, né, a palavra que a ciência usa, ela gosta de uma palavra bonita, é corroborar. Corroborar quer dizer confirmar. Então eu vou corroborar a minha hipótese, ou então eu vou refutar, eu vou descartar, vou jogar fora. Isso. E aí temos o artigo para divulgar essa descoberta. Né? Exato. Normalmente eu vou num congresso, vou em algum lugar, aí tem gente lá que não concorda comigo, aí vai querer fazer o teste também, vai discutir comigo, perguntar como é que eu fiz. Então você tem que ter tudo muito bem registradinho. Quando você vai numa feira de ciências, viu? Inclusive aí do 6º ano, você também tem que ter um relatóriozinho anotado direitinho, senão o pessoal não aceita seu trabalho. Isso mesmo. E o que a gente sempre reforça aqui, ler diversos textos. Não é ler apenas um e falar, não, é isso mesmo. Não. Temos que ler vários textos, diversas instituições, e também aquele texto que eu não concordo, né? Para ter embasamento para discutir. Okay? Vou contar a minha gafe aqui, não sei se a Edjoel vai lembrar, mas é uma bela de uma gafe. Eu trouxe uma salada, falei, não vou temperar a salada, né? Senão ela vai murchar. Aí a inteligente aqui, o que ela fez? Colocou shoyu na salada. Que tem... Tá cheio de sódio. Aí eu cheguei, aqui fui comer a salada, falei, ai, murchou, por que será? O Edjoel, o que você colocou? Shoyu. Né? Porque aí tem um processo que vocês vão aprender aí que chama osmose, né? Que o sal, de forma geral, puxa entre aspas, tá? A água para fora da célula, por isso que murcha. Então, coisa básica, né, que a professora, bem isso aí, que a professora, né, deixou passar aí. Mas, ok, continuando, então, vamos lá. Então, conceituando, pode pôr para eles, por favor. Então, temos aí algumas características que já comentamos para vocês, do artigo de divulgação científica, vamos colocar aqui alguns pontos, tá? O gênero de divulgação científica tem o objetivo de transmitir conteúdos, ou melhor, compartilhar conteúdos de natureza científica com o claro propósito de divulgar saberes científicos à população em geral. Ele possui marcas linguísticas específicas, ou seja, a linguagem que eu utilizo é específica para esse tipo de texto. Nós vimos isso lá na leitura da primeira parte, observando o título, subtítulo e algumas outras situações, tá bom? Saberes científicos à população em geral. Ele possui marcas linguísticas específicas, vejamos algumas delas. É impessoal, o autor não se posiciona pessoalmente, apenas revela dados. O Ed comentou isso, né? Então, ele faz um estudo, não é
opinião dele, o que ele acha do nada. Um belo dia ele acordou, achou bonito aquilo e foi lá e divulgou um artigo. Não, a partir de pesquisas, né? Então ele compartilha isso. Por isso que a gente diz que é impessoal. Embora tenha ali a característica dele, o que ele pesquisou, mas não é assim, surgiu do nada da cabeça dele, né, Ed? Inclusive, normalmente, quando você faz um texto científico, técnico, você nunca usa a primeira pessoa. Isso, eu né? acho. Você vai colocar lá, por exemplo, este trabalho apresenta o resultado de tal. Você vai colocar eu pesquisei e encontrei. Não, normalmente se você vê isso num trabalho científico, já sai fora que é furada. É, isso mesmo, perfeito. Vamos lá então, continuando. Segundo, o padrão formal da língua é o que prevalece, ou seja, temos que utilizar aí a norma padrão, tá? Esse texto vai ser divulgado em vários canais, então eu não posso utilizar diversas variedades da língua, eu tenho que usar um padrão ali, o que a gente tem nos documentos que circulam na nossa sociedade, tá bom? 3. O verbo utilizado é na terceira pessoa do singular, tá? Para trazer essa impessoalidade, ok? A forma não é rígida, porém, destaca-se na maioria dos artigos no parágrafo introdutório. Então, o que a gente quer dizer que não é rígido? Então, não significa que todos terão ali a mesma estrutura sempre. Tem alguns pontos, claro, né? Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, isso sempre vai ter. Mas tem alguns que têm gráficos, pode ser gráfico em barras, gráfico em pizza, então a gente fala... alguns podem ter um tipo de pesquisa, tá? Pesquisa de campo e por aí vai. Então, quando a gente fala que ele não é rígido, é que ele terá algumas variações, tá bom? Depois, o que tem nesse parágrafo introdutório, né? Então, nós temos a ideia a ser desenvolvida, né? Ou a ideia a ser abordada. Depois, temos o desenvolvimento expresso por meio de exemplos. Então, eu coloco a minha ideia e vou desenvolver esse texto apresentando aí as minhas pesquisas, né? O que eu achei a partir das minhas pesquisas? Então, eu dou exemplos, comparações, dados estatísticos, causa e efeito e resultados. E depois eu vou concluir, como a Joel falou. Então, eu levanto uma hipótese, uma dúvida, pesquiso sobre isso e, ao final, eu concluo, né? É assim mesmo? Não é? O que podemos observar a partir dos estudos? Sempre, o foco é esse, observar a partir de estudos. E é cansativo, viu? Não é só ir ali ler um textinho qualquer e vir dizer que você sabe argumentar sobre o assunto, tá bom? Continuando, então, aí temos exercitando. Tem alguma coisa aí no chat que você viu? O pessoal elogiando bastante a aula, viu? O pessoal está curtindo. Então, tá bom. Se aparecer alguma coisa aí específica que eles queiram... beleza, vou dar uma olhada aqui. Tá? Então, vamos lá. Exercitando. Retomaremos a leitura do artigo. Dados comprovam o aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. Mas, dessa vez, focaremos em cada uma das partes da estrutura deste gênero e a função de cada uma delas, tá bom? Bem tranquilinho, bem com calma. Temos aí o título e o subtítulo, que nós já comentamos na aula passada. Então, temos aí o título. Nomeie o texto, apresentando de maneira objetiva o que encontraremos no texto. Também tem a função de instigar o leitor a ler o texto por completo. Então, essa é a função. Então, fazer com que ele se interesse, ache o texto interessante e continue a leitura. Depois temos o subtítulo. Acrescenta informações que não estavam presentes no título. Ok? Isso nós já comentamos na aula passada. E aí temos o texto. Você pode ler a primeira parte para a gente, Ed, por favor? Dados de 2 estações meteorológicas confirmam que muitos paulistanos já vêm sentindo na pele, há alguns anos, a ocorrência de eventos climáticos extremos na região metropolitana de São Paulo, RMSP. Aumentou muito nas últimas 2 décadas. Isso, então observem que ele coloca aí uma ideia. Então, que nas últimas 2 décadas, esses eventos aumentaram. E aí, no decorrer do texto dele, ele vai ter que comprovar isso. Ele vai ter que apresentar dados, instituições, as pesquisas, para comprovar o porquê que aumentou ou não, tá bom? De que forma que isso acontece. Então, nós damos o nome nessa parte aí de azul de introdução. Estou introduzindo o meu assunto. O que eu vou abordar nesse texto, ok? Depois, segundo parágrafo. Pode ler, Ed? O fenômeno mais importante é o aumento da intensidade das chuvas.
o número de eventos de precipitações extrema com chuva acima de 100 milímetros dia já é maior nos últimos 20 anos do que no acumulado das 6 décadas anteriores. E olha que 2020 está só começando. É lógico quando foi feito o texto, né? Isso. Pode continuar, Ed, por favor. Pode continuar? O evento mais recente... Peraí. Tá. Desse tipo foi a tempestade de 114 milímetros que paralisou São Paulo em 11 de fevereiro, causando deslizamentos e inundações em várias regiões da metrópole. Isso equivale à metade da quantidade de chuva esperada para todo o mês, cerca de 220 milímetros em média, despencando sobre a cidade num único dia. Isso, vou voltar lá, pode deixar para eles aí na tela o slide. Então, aí essa parte que está em verde é o desenvolvimento do texto. Então, ele vai aprofundar o que ele colocou lá na introdução, ok? Observe que tem uma parte aí no segundo parágrafo que eu não destaquei em verde, né? Que ele coloca, e olha que 2020 só está começando. Okay? Então ele intensifica um pouquinho aí, né, Ed? Sim, é porque nesse caso é um texto de divulgação, não é um texto técnico. Né? Então ele se dá a liberdade ali de fazer alguns comentários. Mesmo assim, esse comentário nos coloca no contexto, que está no começo do ano de 2020. Né? Ele tem uma informação importante também. E já instiga também, né? Sim. O que será que ele vai comentar? Então, se está só no início de 2020, então significa que isso pode piorar ainda, que não é comum. Então, olha aí como pequenos detalhes, né? A gente já pode ir criando hipóteses no texto e vamos comprovar se as nossas hipóteses de leitura estavam corretas ou não, tá? Então, temos... É claro que aqui a gente só tem um trechinho, tá? Do texto, o desenvolvimento aí são todas aquelas páginas lá que vocês têm na apostila, o texto bem extenso, ok? A 3, você pode ler? Sim, claro. É que eu acho legal que agora, nesta parte, ele vai falar de onde ele coletou os dados. Isso, né? Então, olha só. Os dados são da Estação Meteorológica que o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG, da USP, mantém em operação desde 1932, no Parque de Ciência e Tecnologia, Cientec, em frente ao Zoológico de São Paulo, no bairro da Água Funda. Compilados por um grupo de pesquisadores para um estudo que acaba de ser publicado na revista Annals of the New York Academy of Science. Isso, muito bem. Voltando lá, então, essa parte aí em amarelo, ainda é o desenvolvimento, embora eu não tenha colocado em verde. Por que eu destaquei? Por conta disso que o Ed falou. Então, ele vai apresentar aqui de onde ele tirou essas informações, quais foram as instituições que ele observou, e aí aquela dica que a gente sempre dá, né? É uma instituição séria? Não é? Então, e é importante sempre confirmar. Acredito que lá nas aulas sobre fake news, nós vimos que, às vezes, as pessoas colocam o nome de uma instituição séria, mas tem um pontinho ali que faz uma alteração que aí nos engana, porque a gente olha USP, Unicamp, Fiocruz, Butantan, ok? São instituições sérias, mas a forma como a pessoa coloca um link, o nome de uma pessoa, às vezes coloca o nome de um especialista na área, dizendo que foi ele ou ela que afirmou isso, e não foi. Exatamente. Né? Só para tentar dar aí credibilidade ao texto. Então, por isso que é importante... acontece até na língua portuguesa, né? O pessoal colocar poesia, e aí, como o autor é desconhecido, atribui lá a um poeta famoso, a um escritor famoso, e quando você vai pesquisar, não é. Isso, isso mesmo. Tá? Então, muito importante aí observar de onde os dados foram retirados e pesquisar se realmente essa instituição ou esse especialista tem esse artigo, tem esse estudo, comentou ou não. O professor Ediel me mandou outro dia, que para vocês é muito pesado, assim. Mas um vídeo de uma... É uma revista, Ed? Na verdade é um canal, né, que ele pesquisa várias coisas e mostrando sobre como existem revistas que se dizem científicas, mas basta você pagar que eles publicam qualquer coisa mesmo. Então existem revistas e revistas, existem artigos e artigos, né? Isso, muito bem. Então tinha nesse que o Ed me falou, estava falando até sobre Pokémon no artigo científico, gente. Verdade. Câncer em Pokémon. Olha só. E foi publicado. Então, atenção. E, de novo, pode colocar na tela para eles, por favor, esse trechinho aqui. Então, observem que, de novo, teve uma parte aí que eu não grifei, por quê? Não é
é de relevância, né? Ele só está localizando, ó, está em frente ao Zoológico de São Paulo, no bairro da Água Funda. Não é de relevância essa informação, mas o restante sim, a instituição, qual foi o outro grupo que trouxe informações, e por aí vai. Então, vou passar aqui rapidinho o slide para vocês. Então, ele vai acrescentando as informações, os dados, as instituições que ele utilizou para trazer informações. Depois temos aí gráficos que ele consegue resumir, né? Então, a gente teria aí um texto extenso e ele consegue resumir essas informações em gráficos, deixar mais visual, voltando lá naquilo que nós vimos da linguagem verbal e não verbal, ou multimodal, linguagem mista, que a gente trabalha aí com imagem e escrita, tá bom? Ó, temos aí um mapinha que ele vai explicando as regiões, como ocorre a precipitação nessas regiões, e por aí vai. E nossa aula acabou, gente. Que peninha. Muito bom, espero que vocês tenham gostado. Ed, muito legal sua colaboração conosco, você vai voltar, pode ter certeza. Quer dar um tchauzinho para eles? Quero. Bom, é isso, gente. Vocês podem, então, avaliar esta aula. Tem o QR Code aí. Eu me despeço agradecendo muito aí a participação de todos. Infelizmente, não dá para dar abraço aqui, mas fica um abraço geral para todo mundo aí. Obrigada a todos. Beijos. Até amanhã. Tchau, tchau.